O que a sua gestão não tem é transparência, presidente. Me desculpe, o senhor prometeu divulgar o relatório da Ernest Young ao vivo. No site do clube não tem uma linha. O senhor prometeu a semana da transparência, não tem uma frase. Falta acontecer pro Yuri Alberto receber uma oportunidade na seleção brasileira. Certeza, se ele jogasse num time médio, pequeno lá da Europa, já estaria na seleção. Mas não é bem isso que aconteceu. O Ranieri estranhamente estava mais avançado do que eu esperava. Não sei se essa realmente é a intenção do Dorival, se for eu acho um tanto quanto esquisito. Fala fiel, tudo bem com vocês? Dorival Júnior, Hugo Souza, Thiago Leifert pedindo Yuri Alberto na seleção. Você também vai ver os comentários de Kaká Catalão e Vampeta sobre o jogo de ontem e também uma treta que deu lá na Band sobre Augusto Melo. Se liga aí. Então, pessoal, vamos começar aqui com o Scarbi aqui, ó. O Scarbi vai pedir a convocação de Yuri Alberto. Eu concordo com ele que falta pro Yuri Alberto ser convocado para a seleção brasileira. De verdade, que falta. Então se liga aí. Muita gente vai discordar, mas o que falta acontecer pro Yuri Alberto receber uma oportunidade na seleção brasileira? O cara no passado foi artilheiro do Brasileirão. Esse ano, mais uma vez, sendo artilheiro aqui no futebol brasileiro. O que falta acontecer pro artilheiro do futebol brasileiro receber uma chance na seleção brasileira, que sente falta de um camisa 9? Certeza que se ele jogasse num time médio, pequeno lá da Europa, já estaria na seleção. Merece muito uma oportunidade, cara. Eu, pelo menos, penso assim. Agora nesse vídeo você vai ver o Dorival Júnior falando que o Ancelotti pode esperar aí na convocação do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, na minha visão, vai acabar sendo convocado. Se liga aí. Um jogador que foi relacionado numa lista um pouco maior na grande maioria dos jogos com a nossa comissão lá atrás. Não sei o que pensa o Ancelotti, espero que ele seja muito feliz. Caso ele tenha feito essa opção, naturalmente ele terá um jogador que vem vivendo uma fase muito interessante, é um jogador oportunista, que luta 90 minutos e pela sua entrega ele acaba criando aí oportunidades importantes. E agora o Hugo Souza falando aí sobre Yuri Alberto na seleção. Eu acho que merece, né? Hoje é o melhor 9 atuando no futebol brasileiro. A temporada europeia tá no final, né? Alguns campeonatos já terminaram. Que as pessoas possam olhar para ele com carinho, que ele é um cara que além de merecer pelo que ele tá fazendo dentro de campo, pelo cara que ele é também, ele merece também ter oportunidade. E vamos torcer para que tudo isso aí em relação à pré-lista, essas coisas, seja verdade e que a gente, se Deus quiser, possa ter essa oportunidade, mas eu torço muito para que ele continue fazendo gols, porque ele fazendo gol ele me ajuda bastante. É inevitável, né? Agora, se liga nesse vídeo aí, o Thiago Leifert falando de como que é ser corintiano. Se liga aí, aconteceu com a filha dele. Corri um risco outro dia, que eu tava assistindo o jogo do Corinthians. E o Thiago Leifert é São Paulino, né? Fugiu do quarto e foi onde eu tava e falou: "O que tá vendo, papai?" Eu falei: "Tô vendo o jogo do Corinthians." "É o de branco?" Eu falei: "É." "Vou torcer pra esse." Eu falei... Respirei fundo, né? Porque se contrariar é pior. Você fala: "Não, filha, o tricolor." É pior. Então eu engoli seco. Falei: deixa ela, porque se eu falar não, ela vai se filiar a Gaviões da Fiel, com 6 anos. Recadinho rápido pra você que tá assistindo esse vídeo. Se você tá curtindo o nosso conteúdo e gosta do nosso canal, cara, não esquece de hypar esse vídeo. Tudo muito simples, fácil e rápido. Vamos pro vídeo do Kaká Catalão aí, falando sobre o jogo do Corinthians contra o Novo Horizontino. Corinthians 1-0, classificado para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Se liga aí. Vamos pro jogo. Corinthians hoje foi com a seguinte escalação: Hugo, Félix Torres mais uma vez na direita como um lateral que não sobe, né? Mais um terceiro zagueiro do que exatamente um lateral. Ramalho, Kaká e Anrileri na esquerda. No meio de campo, Maicon, Ranieri, Coronado e Bidon, Romero e Yuri. E vocês veem uma escalação dessa, vocês pensam: então beleza, então o Ranieri e o Maicon jogam mais atrás, Bidon e Coronado tentando armar alguma coisa para encontrar Romero e Yuri, certo? Certo. Mas não é bem isso que aconteceu. O Ranieri estranhamente estava mais avançado do que eu esperava. Não sei se essa realmente é a intenção do Dorival, se for eu acho um tanto quanto esquisito. Mas beleza, vou falar uma coisa que eu vou falar em alguns outros momentos, certamente ao longo do vídeo. Não vou cornetar o Dorival, não vou cagar na cabeça do Dorival. Mais uma vez, muita gente, certamente normal, esperando um desempenho melhor do time do Corinthians, que o time do Corinthians comece a ter a cara do Dorival, que o time do Corinthians comece a ter a cara de um time que tenha padrão de jogo, que tenha alguma coisa, que tenha um repertório definido. Isso, mais uma vez, não se viu hoje.
Pô, e você não vai reclamar? Não vou reclamar porque, repito, o cara acabou de chegar. Eu me recuso a cagar na cabeça de um cara que chegou faz 6, 7 jogos. Eu tive paciência com o Antônio Oliveira, não votei com o Dorival. Tive até com o ultrapassado Luxemburgo, não votei com o Dorival. Temos que ter paciência sim com o Dorival. Temos que dar um tempinho pra ele sim. Já tem um monte de histérico dando chilique, cagando na cabeça do cara, falando um monte. Mano, se é isso que vocês querem, procurem outro canal. Eu não vou fazer isso. Eu quero acreditar que o Dorival tá tentando entender onde ele tá tentando descobrir a melhor maneira de fazer o Corinthians jogar. Verdade é que algumas coisas me incomodam vocês também, com certeza. A mim, por exemplo, o Maicon. Essa confiança toda que ele deposita no Maicon é uma coisa que me causa assombro, né? Essa coisa do Ranieri tá jogando mais adiantado, também não consigo entender, entre outras coisas. Mas enfim, repito, hoje, mais uma vez, vou falar a mesma coisa que falei nos últimos 2 jogos. Contra o Racing do Uruguai foi assim, o Corinthians tinha que ganhar do Racing. O Corinthians não tinha que mostrar futebol e mostrar desempenho, seria ótimo, mas o objetivo do jogo contra o Racing era ganhar o jogo. O Dorival fez o mínimo, usou as peças necessárias para ganhar de 1-0 do Racing. Do Santos, tinha que jogar bem contra o Santos? Se desse, legal, mas mais uma vez não era o que tinha que acontecer. O Corinthians tinha que ganhar do Santos. De um fraco Santos, de um Santos na zona de rebaixamento na nossa casa, e o Corinthians ganhou do Santos, tá? Hoje, mais uma vez, deveria ser isso. Vocês vão falar, porra, Kaká, você tá sendo muito bonzinho. É o Novo Horizontino, porra. O Corinthians sempre tem a obrigação de ganhar do Novo Horizontino, sempre. Vocês têm toda a razão, é o Novo Horizontino, porra. Concordo. Mas, mais uma vez, hoje o Corinthians tem que se classificar. O Corinthians tem que passar hoje. Se desse pra passar jogando bem, maravilha. Se não der, é a vida. O importante hoje era se classificar e o Corinthians está classificado. Fizemos um 0-0 horroroso, até os acréscimos do segundo tempo, quando o Yuri fez o gol da vitória. É preocupante? É preocupante. Numa dessa tomar um golzinho, fica perigoso? Fica perigoso. Foi um jogo perigoso? Não foi. O Corinthians controlou o jogo tranquilamente, o jogo inteiro. Claro que todo mundo, seja na arquibancada, seja na TV, fica pensando, porra, que perigo. Numa dessa toma um gol, olha que merda, entendeu? Mas não tomou, não correu riscos, não aconteceu nada. Jogo sob controle, o Corinthians controlou o jogo até o final e no final o Yuri fez 1-0, beleza? Agora a gente tem também o Vampeta falando do jogo de ontem, Corinthians 1-0. Foi uma grande apresentação do Corinthians, né? O Corinthians diante de sua torcida de novo, um público excelente, mais de 40 mil, né? Não jogou bem. No primeiro tempo passou sem dar um chute no gol. Esse número aí que fala, não sei quem inventa esse número, 11 chutes no gol, 7 de outro, mentira. O Novo Horizontino, a gente sabe que não tem o poder aquisitivo que o Corinthians tem, bateu 2 vezes na trave para ir para a Série A do Brasileiro. É um clube do interior do município aqui de São Paulo, que faz um belo trabalho, uma equipe bem organizada, mas é o Corinthians em Itaquera. É um dos 4 hotéis mais caros do país, jogadores que defendem seleções de outras nacionalidades, jogadores que jogam também convocados para a seleção brasileira, jogadores que estão em pré-lista, mas de fato não fez uma boa atuação, né? Ficou a desejar. No último lance ali, a qualidade do Yuri Alberto, né? Recebe, ele é o artilheiro da arena, ficou isolado, sem criar nada, sem a bola chegar para ele. Lógico que o Depay e o Garro fazem falta, mas dá para ser melhor. O importante disso tudo é que passou a próxima fase, né? O torcedor, quando estava já aqui caminhando para ir embora, achando que seria um 0-0, o Yuri Alberto tira um coelho na cartola e faz uma bela jogada individual, faz mais um gol dentro da arena, se tornando assim já um principal artilheiro na Arena Itaquera. Em relação ao Dorival, a organização da equipe e quando estava o Ramon Dias, eu acho que não mudou muita coisa, não. Tá 6 por meia dúzia igual. Não vejo um futebol mais criativo, um futebol... Acho até que com o Ramon Dias o time até criava mais, viu? Sim. Era mais... criava mais oportunidade. Esses dados que você falou aí, 11 chutes. Eu só lembro desse chute do Alberto que fez gol. Que nesse aqui eles contam tudo, assim. Conta pra fora. Pra cascata, um monte de cascata, conta tudo pra fora. Nem pra fora teve chute. Eu fiz o gol lá, eu fiz o jogo, tava vendo. O único chute mesmo que foi na direção... Até brinquei com o Nilson na transmissão, como era o nome do goleiro do Novo Horizontino. Poderia ter tomado até um cafezinho, um café que nem o Marcos fez. Mas o Novo Horizontino não criou, não tô falando do Novo Horizontino. O Novo Horizontino tem pretensões de ir pra Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem que ter outras pretensões e tá melhor no Campeonato Brasileiro, tem adversários mais fortes pra enfrentar. Já tá aí correndo o risco de não classificar na Sul-Americana, tem que enfrentar o Huracan. Galera, agora vamos pra uma treta que aconteceu na Band, na Rádio Bandeirantes, na verdade, entre o Pretzel e o Augusto Melo. Na verdade, é mais o Pretzel dando uma enquadrada no Augusto Melo. Se liga aí. A pergunta que eu fiz para o Augusto Mendonça foi a seguinte, para o Armando Mendonça, perdão. O senhor acredita em alguma frase, palavra ou ato do presidente Augusto Melo? Ele disse que não acredita. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor acredita no senhor? De tudo que está acontecendo, porque são 16 meses de gestão e todo mundo pulou do barco, o senhor ficou sozinho. O senhor só para terminar, o senhor acha que o senhor ainda tem credibilidade para conseguir encerrar o seu mandato? O senhor prometeu, presidente, no dia 4 de dezembro de 2023, aqui na Rádio Bandeirantes, que o senhor ia fazer a gestão mais transparente da história do Corinthians. O que a sua gestão não tem é transparência, presidente. Me desculpe, o senhor prometeu divulgar o relatório da Ernst & Young ao vivo
No site do clube não tem uma linha. O senhor prometeu a semana da transparência. Não tem uma frase, não tem um ato. Como é que o senhor quer, presidente? E eu gostaria de saber que as pessoas e os corintianos, eu não sou corintiano, mas eu trabalho na mídia há 32 anos, como é que o senhor quer que a gente acredite no que o senhor diz? Por favor, presidente. Primeiramente, a Ernest Young fez um trabalho aqui na qual de consultoria que me foi vendido na época pelo diretor de futebol que ele contratou, Ernest Young, como auditoria. Foi feita uma consultoria que não deixa também de pegar algumas coisas, tá? E foi pega algumas coisas. Nesse sentido, por isso que tivemos que contratar perícia, né? Tivemos que contratar uma auditoria independente, no qual foi pego agora, Preto. Isso leva grande tempo, isso não é assim da noite pro dia, Preto. São 16 anos que tinha um grupo aqui e a gente, apenas em um ano, estão querendo que eu resolva os problemas de 16 anos. Estão querendo jogar nas minhas costas 2,5 bilhões de dívida, sendo que eu estou equacionando isso, Preto. Eu gostaria de saber aonde não teve transparência, porque tudo que nós estamos fazendo aqui, Preto, existe um complô tudo orquestrado para nos tirar daqui, justamente por isso, Preto. Se nós não tivéssemos credibilidade, se nós não tivéssemos transparência, por que a gente estaria com tanta receita trazendo coisa que nunca se ouve aqui dentro, Preto? Eu te mostro agora, a gente tem agora uma proposta de 1 bilhão aí, chegando a 1 bilhão que nós estamos agora convocando o Core para essa semana. Eu tenho uma proposta, Preto, da minha promessa, que é construir o alojamento hotel, que já está fechado. Agora o Benja falando também da gestão do Augusto Melo aí. O Melo está totalmente isolado, ilhado dentro do Corinthians. A gestão do Augusto Melo, ela acabou. Ela já acabou. Já começou. Agora, na prática, vai precisar agora impeachment. Não sei se ele vai renunciar antes. Não sei. Essa gestão acabou. É como você falou, mas você ainda foi otimista. Você falou, a gente não sabe o que vai acontecer com o Corinthians daqui a meia hora. É daqui a 10 minutos, cara. Sabe muito melhor do que eu. Não dá pra saber. E, infelizmente, não é só questão política. Como se falava, era só política. Não, agora é uma questão policial. Literalmente. Ano passado eu falava, o Corinthians vai cruzeirar. Cruzeirar o que aconteceu lá atrás. Porque não é só má administração. Com o Ministério Público, com polícia, com investigação, com Polícia Federal. O que foi feito com o Corinthians é uma vergonha, cara. Entendeu? O que vem sendo feito com o Corinthians é uma atrocidade. Tá certo? Jogar tudo nas costas do Augusto Melo, não. O Augusto Melo foi mal demais. O Augusto Melo foi o presidente que teve a faca e o queijo na mão, tinha tudo a seu favor e jogou tudo fora. O entorno do Augusto Melo é muito ruim. Entendeu? Pô, a categoria de base, o Wellington, contratou 87 jogadores, contratou goleiro, chegou como lateral, é filho de não sei quem, é jogador que foi embora, voltou e não jogou. Entendeu? Por isso tá rasgando dinheiro, cara. Dinheiro que já não tem. Já não tem. Então vocês viram aí, ó, o pessoal pedindo o Yuri Alberto na seleção brasileira. Eu também acho que o Yuri Alberto tem que ser convocado para a seleção brasileira, muito melhor do que outros jogadores que estão jogando na Europa. O Yuri Alberto faz seus gols e corre os 90 minutos, é um jogador muito aguerrido e é o artilheiro do Brasil, e foi o artilheiro do Brasil em 2024 e por enquanto ele também tá lá na frente, lá disputando para ser o maior artilheiro do Brasil. Ele merece ser convocado, tá bom? O Yuri Alberto, na teoria, ele tem uma proposta lá do Wolverhampton, da Premier League. VP pediu, Vitor Pereira pediu a contratação do Yuri Alberto, tá? Matheus Cunha, que joga hoje nessa equipe, está sendo vendido para o Manchester United por 80 milhões de euros. E eles estão oferecendo 35 milhões de euros pelo Yuri aqui no Coringão. Gente, se o Corinthians segurar um pouquinho o Yuri, esperar ele pegar a camisa da seleção brasileira, fazer seus jogos, fazer seu gol, o Yuri Alberto não vai ser vendido por 35, vai ser vendido por 50 milhões de euros. Então, às vezes é melhor esperar um pouquinho. Em relação à questão do jogo de ontem, cara, o importante foi o resultado, sim. Classificamos, sim, tá ótimo. Se jogar desse jeito e classificar contra o Huracan, tá ótimo também. Se ganhar do Atlético Mineiro fora de casa desse jeito, mas ganhar, tá ótimo também. Mas, desculpa, tem que evoluir. A equipe não evolui. O Corinthians joga dentro de casa com 3 zagueiros, 3 volantes. Pra mim, não dá. Ah, tem o Félix Torres e tal. Gente, o Félix Torres tá quebrando um galho. Tá melhor que o Amaná, vamos falar a verdade. Não comprometeu. Essa é uma verdade. Mas quando ele joga pela direita, é um jogador a menos no ataque. Ele não avança, tá? E aí você teria que jogar com um jogador mais avançado na lateral esquerda, que seria, no caso, o Matheus Bidu. Na minha modesta opinião. Então, o placar foi ótimo.
O jogo em si foi um jogo muito fraco, na minha opinião, mas valeu pela vitória e classificação. Vamos esperar que o Dorival consiga melhorar esse Corinthians aí, mas na hora que entrar Memphis e Garro, aí, gente, o time vai voar, eu tenho certeza disso. Agora, em relação a Augusto Melo, né? Eu vejo o Benja de novo, mano, usando o termo que o Corinthians vai cruzeirar. Ah, eu falei, o Corinthians vai cruzeirar, desculpa, mano. O Benja, ele leva todo mundo lá no programa dele. André Sanches, o André Negão, já levou um monte de gente lá. Cara, ele precisa apertar esses caras, por que ele não aperta? O Augusto, ele tem sua parcela de culpa? É lógico que tem, gente. Mas pera aí, mano, o cara também pegou uma bucha na mão, né? 11 meses de salário atrasado, várias contas atrasadas e uma dívida de 2 bilhões de reais, né? Tanto que as contas do Willian vão ser abertas aí de novo, né? De 2023. Mas o Benji esquece de falar o quê? Quem fez a maior parte das dívidas foi a renovação e transparência. Mas eu não sei por que ele não fala isso, tá? Então eu acho que antes de usar esse termo que o Corinthians vai cruzeirar, o Benji deveria se situar um pouquinho mais sobre o Corinthians, mano. Antes de falar do Augusto, fale dos antecessores também. Até porque o Benji tem um canal ali, cara, tanto no YouTube, aqui no YouTube, mas lá no SBT, ele tem a oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que assim, já que ele tem essa visibilidade toda, ele poderia toda vez que for falar do Augusto pontuar. Ah, o Augusto merece ou não merece cair, mas a gente não pode esquecer de quem passou pelo Corinthians, a dívida que deixaram no Corinthians. Agora é fácil, né, sempre usar esse termo, Corinthians vai cruzeirar. Aí parece que ele tá remando contra a maré. O torcedor corintiano tá querendo o bem do Corinthians. O Benja, do jeito que ele tá falando, gente, parece que só o Augusto Melo que não presta. Gente, são várias gestões que fazem coisas erradas contra o Corinthians. Espero que o Benja consiga enxergar esse outro lado também da moeda, tá bom? Galera, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like, peço também que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos corintianos. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!